Olá a todos, eu sou o repórter Felipe Faleiro da editoria de Cidades do Correio do Povo e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Direto ao Ponto. Hoje vamos falar sobre a relação entre a atual estiagem no Rio Grande do Sul e os níveis dos rios da região metropolitana de Porto Alegre. Fique conosco. Você sabia que não é apenas o nível dos rios que determina se uma bacia pode ser considerada crítica? Para definir a situação de um curso d'água, além da altura da régua de medição, os técnicos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, a SEMA, utilizam o método científico da curva de permanência. Antes de prosseguir, vamos a um pouco de história. Em 2008, os pesquisadores Jussara Cabral Cruz, da Universidade Federal de Santa Maria, e Carlos Eduardo Morelli Tucci, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, publicaram um artigo na Revista Brasileira de Recursos Hídricos, analisando este método para estações que medem os níveis dos rios, chamadas fluviométricas, no Rio Grande do Sul. Segundo eles, a curva de permanência começou a ser adotada no mundo por volta de 1880 e depois passou a ser utilizada no Brasil. Bom, mas o que é esta tal curva? Ela está relacionada ao quanto de água um rio pode oferecer ao longo do tempo para atividades como o abastecimento humano, e é obtida pela razão entre o nível e a vazão do rio, com a frequência de tempo em que determinado valor é superado. Para entender melhor, a curva de permanência precisa ser vista lado a lado com outro número, chamado valor de nível de referência. Este valor é determinado por 5 percentuais, de 50%, 75%, 85%, 90% e 95%. Cada um representa o nível mínimo de um determinado rio relacionado a esta porcentagem ao longo das medições dos últimos 30 anos. Agora pegue papel e caneta e acompanhe o exemplo a seguir. A régua de medição do Guaíba, em Porto Alegre, fica no Cais Mauá, no centro histórico, e em 50% do tempo, o Guaíba esteve em pelo menos 78 centímetros de altura, segundo os dados da SEMA. Em 75% do tempo, a altura foi de, no mínimo, 58 centímetros. Em 85% do tempo, 48 centímetros. Em 90% do tempo, 42 centímetros. E em 95% do tempo, de 34 centímetros. Na última segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023, o Guaíba registrou 43 centímetros, ou seja, entre os valores de 85% e 90%. Anotou? Agora acompanhe. Isto significa que neste dia, o Guaíba não alcançou a marca em que deveria estar em 85% do tempo. Ou seja, no dia 23 de janeiro, estava em situação de atenção. Caso tivesse registrado medição menor do que 34 centímetros, fora dos 95%, a situação seria crítica. Os percentuais nunca mudam e os níveis de referência variam pouco conforme os anos e o rio analisado, mas sempre se baseiam na média geral de medições das últimas 3 décadas. Portanto, a curva de permanência analisa se um rio tem oferta adequada de água, principalmente em períodos de estiagem, e pode inclusive ser utilizado como um dos parâmetros para a emissão de decretos de situação de emergência junto ao governo federal, como já vem ocorrendo no Rio Grande do Sul desde o final do ano passado. A Sala de Situação do Rio Grande do Sul, vinculada com a SEMA, é quem monitora estes valores e atualiza eles todas as segundas-feiras. Você também pode conferir no site do Correio do Povo a análise diária da situação dos rios da região metropolitana. E você, gostou deste conteúdo? Acesse correiodopovo.com.br e fique ligado nos nossos próximos episódios. Acompanhe também nossa radiografia diária das principais bacias da Grande Porto Alegre e conteúdos especiais sobre a seca que está causando prejuízos em todas as regiões do estado. Até a próxima!